Ezequias prostrou-se, buscou a Deus e ele os livrou daquele exército. Mas aqui nós vemos que Joás, ao invés de buscar ao nosso Deus, ele buscou as riquezas que tinha no palácio, as riquezas que tinha no templo. Saqueou o templo com as riquezas as riquezas e também os objetos valiosos que eram servidos a Deus, e entregou ao rei Hazael e da Síria, para que ele não subjugasse Israel, Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos a diferença de dois reis aqui. O rei Ezequias buscou a Deus e ele livrou sem eles fazer nada. O rei Joás saqueou o templo de Deus para que ele fosse liberto daquela invasão do rei da Síria. Nós vemos que ele tinha se baseado sua fé, não apenas, infelizmente, ele não se baseou sua fé em Deus, mas se baseou seu livramento no material, nas riquezas que o rei tinha em sua casa. E nós vemos que outros reis buscou a Deus e ele fez isso sem ele desperdiçar nenhum tipo de bens do templo do nosso Deus. Essa é infelizmente, uma das impiedades do rei Joás. Nós vemos que, para nós, o que é que nós temos que fazer para que nós sejamos dependentes ou influenciados por outras pessoas? Quando nós vimos aqui que os príncipes de Judá se prostraram perante o rei e o rei os ouviu, nós não sabemos o que foi falado ali, mas a partir daquele momento, tudo aquilo que ele acatou foi uma decaída na vida espiritual, foi na vida material, foi no seu reinado que foi decaindo. Então, irmãos, nós vemos que quando nós somos influenciados por más pessoas, nós temos que ter muito cuidado. Quando más pessoas chegam até nós para nos influenciar do mal ou de outro caminho que não seja o caminho do Senhor, nós temos que ter muito cuidado. Nós aqui em Provérbios 16, 18, eu gostaria que a Carol colocasse aí, Provérbios 16, 18. Você vê que a partir do momento que ele tomou ciência do pedido dos príncipes de Judá, ele começou a se exaltar, porque já fazia 40 anos que ele estava no reinado. E 40 anos, irmão, você vai mudando, vai se acomodando, vai tendo outras percepções. Só que nós sabemos que quando ele mostra-se soberbo, ele começa a cair. E mostra que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você vê que Deus fala através da sua palavra, nos ensina através da sua palavra como nós devemos caminhar e mostra como nós estamos agindo e o que vai acontecer se nós continuarmos agindo dessa maneira. Aleluia. Por isso, irmãos, a humildade é contrária à soberba, porque aquele que é soberbo, ele acha-se tão poderoso, tão cheio de si,
E aqui ele estava se sentindo dessa maneira. Quando o sacerdote Joiada desapareceu da vida dele, ele achava que poderia fazer qualquer coisa agora, porque ele não colocou em si, ele não assimilou os ensinamentos bons que o sacerdote lhe ensinara, pois ele só tinha 7 anos quando começou a reinar. E eu sei que o sacerdote foi o seu tutor, porque ele ensinou muitas coisas, praticamente como ele administrar o reino. Mas a partir desse momento, quando ele desaparece da vida dele, ele não consegue mais colocar seu reino em dia, administrar corretamente o seu reino. E nós sabemos que desse momento em diante que o Joiada desaparece do trono, do reino, há uma decadência para o rei Joás. Amados, a dependência dele, ele poderia ter estado dependente por um período, mas a partir do momento que ele se tornou adulto, irmãos, ele precisa tomar em si de que ele precisa ser homem para administrar sua condição. E nós, como adultos e como tutores de criança também, nós temos que ensinar o melhor caminho que as crianças devem seguir. E nós, como adultos, devemos seguir esse tutor, a palavra do Senhor, que ela é que dá as melhores saídas para a nossa vida. Se nós precisamos de um conselho, muitas vezes nós recorremos a pessoas, mas se nós colocarmos nossos joelhos no chão e pedimos a Deus uma saída para nossas complicações, as circunstâncias contrárias, Deus vai agir, Deus vai nos dar a saída correta para nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que pessoas falem até nós, muitas vezes nós queremos que pessoas venham até nós para que essas saídas sejam, nós ouvirmos essa saída, mas o Espírito Santo do Senhor nos mostra, chega até nós através do nosso pensamento, chega através de um agir de Deus em nossas vidas, que nós não sabemos explicar às vezes, mas nós sabemos que o melhor caminho é o caminho que Deus mostra para nossas vidas. E eu quero mostrar também para os irmãos o seguinte, que nós não podemos ser dependentes constantemente, mas dependentes de Deus e não de pessoas. Amém? Nós temos que ser constantemente dependentes de Deus, mas não totalmente dependentes de pessoas. As pessoas podem dar conselhos, mas muitas vezes esses conselhos nos levam para caminhos que não é o caminho do que o Senhor quer para nossas vidas. E eu até coloquei aqui que nós não podemos terceirizar nossa felicidade emocional, nossa autoestima, nossa fé, nosso valor, nossa vida espiritual e nossa salvação. Nós não podemos deixar nas mãos de outras pessoas aquilo que Deus quer que nós sejamos autônomos, que é a nossa felicidade emocional. Não se deixar ser atraído por aquilo que está à nossa frente. Não deixar que outras pessoas digam coisas que nós não somos, que nossa estima precisa ser alimentada dia após dia por nosso Deus,
e não por pessoas que têm um mau caminho. A nossa fé, que é ler a palavra de Deus, orar ao nosso Deus, sabendo que através da palavra de Deus nós temos o melhor caminho. Nosso valor, não deixar que pessoas coloquem valores em nossas vidas, mas nós sabemos que na palavra de Deus nós temos tudo aquilo que está escrito a respeito do nosso valor perante Deus. A nossa vida espiritual, irmãos, não pode ser negociada com nenhum outro tipo de situação, nem com pessoas, nem com ocasiões, mas Deus é fiel para nos colocar em posição para que nossa vida espiritual seja elevada mais e mais. E a nossa salvação, irmãos, nós não podemos negociar nossa salvação de jeito nenhum, porque nós sabemos que o inimigo está aí para tragar qualquer um que queira ir pelo caminho mau. Mas nós sabemos também que Deus é fiel para nos fazer melhor dia após dia, e que nós nunca perdamos a nossa salvação que está em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a nossa fé, irmãos, é baseada em Cristo somente. Nossa fé precisa ser baseada na palavra de Deus e no nosso Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero que o Senhor possa falar mais e mais ao coração dos irmãos, através desse ensinamento, que é que um rei que tinha tudo para se dar bem, ele fez as obras boas, que foi restabelecer o templo do Senhor. Mas, irmãos, ele só fez isso enquanto houve um tutor, houve alguém que estivesse ali mostrando para ele como deveria ser feito. A partir do momento que essa pessoa faltou na vida dele, ele não teve a mesma percepção de fazer as bondades na casa do Senhor, mas seguiu caminhos que não era o caminho bom, e por isso houve a queda dele. Ele, infelizmente, no versículo 25, irmãos, diz assim: quando os sírios se retiraram, deixaram a Joás gravemente ferido. Os seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama. Assim ele morreu e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Você vê que ele não teve essa honra de ser sepultado junto aos reis de Jerusalém. Infelizmente, irmãos, um abismo chama outro abismo, e Deus nos mostra quando o abismo está sendo aberto. Deus, através da sua palavra, mostrou através do profeta Zacarias, filho do sacerdote Joiada, aqui no versículo 20. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: assim diz Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixou. Você vê que quando você deixa de seguir ao nosso Deus, Ele também se aparta de você. Que nós nunca nos apartemos do nosso Deus, que sempre caminhemos junto ao nosso Deus. Infelizmente, irmãos, esse episódio aqui, Jesus lembrou aos escribas e fariseus, porque o filho de Joiada foi morto a pedradas. Mas, aqui no versículo 21, mas
conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no átrio da casa do Senhor. O rei Joás não se lembrou da beneficência que lhe fizera Joiada, pai de Zacarias. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o Senhor requererá. Você vê que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, lá no versículo 34, ele lembra aos escribas e fariseus essa mesma passagem aqui do filho de Joiada. Mas, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos que o caminho do Senhor é um caminho que nós devemos perseguir e seguir constantemente. Nós não devemos nos desviar com más influências. Pessoas tentam nos influenciar, tentam nos tirar da posição de servos do Senhor, mas o Senhor é fiel e poderoso. Quando nós estamos seguindo para o alvo, e nós estamos conscientes do alvo que nós queremos chegar, o Senhor é fiel para nos fazer desviar dessas pessoas e fazer com que essas pessoas também se alinhem aos nossos pensamentos e aos pensamentos de Deus e da sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar mais e mais na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Glória. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos encerrar o culto nessa noite. Glória a Deus pela